Prezados irmãos, é muito importante nós podermos, com esta mensagem, podermos saber e ter os conhecimentos necessários de que a Santa Vó Rosa, enviada por Deus, na promessa de Jesus, do Consolador, veio para salvar a humanidade. Salvando a humanidade, irmãos, ela veio como uma estrela a brilhar, brilhando ao mundo, para que todos pudessem tomar conhecimento. E a Santa Vó Rosa, irmãos, ela realizou um trabalho muito importante nesta obra de salvação. E foi em seu tempo, enquanto ela aqui viveu conosco. Por muitas vezes ela dizia àqueles que estavam ao seu lado, os pastores de sua época, dizendo a eles que eles que ali estavam não sabiam quem era, quem ela seria, e ela sendo preparada por Jesus. Foi preparada, formada, e ela, irmãos, o mais importante de tudo isso, com a sua humildade. Santa Vó Rosa, ela já sabia que estava sendo preparada por Jesus. A Santa Vó Rosa, ela já sabia que ela tinha esta missão de dirigir essa igreja e de dirigir também o mundo, que é esse planeta. Ela já sabia. E ela sendo preparada por Jesus, ela não anunciou que no futuro ela seria o Consolador. Vejam bem, irmãos, a importância desta igreja que nós vivemos, essa fé de apostólicos que aqui nós temos. Porque esses santos, eles não foram além. Eles receberam o dom divino de Deus e não foram além, se apresentando que seria no futuro o Consolador. Mas ela trabalhou durante 16 anos, cumprindo a sua missão. E quando chegou o seu tempo, ela sabia que ia chegar o seu tempo. Ela já preparou o nosso santo irmão Aldo. Irmãos, preparando o santo irmão Aldo, ela deu continuidade na obra de Deus aqui na terra, que é a igreja apostólica que somos nós. Por que eu estou dizendo assim, irmãos? Porque nós estamos valorizando e temos que valorizar muito a Santa Vó Rosa, porque a igreja apostólica, juntamente com ela, com o santo profeta irmão Aldo, estamos comemorando mais um aniversário. E esse aniversário que nós estamos comemorando, no dia 10 de junho, faz parte da Santa Vó Rosa e do santo irmão Aldo, dirigidos por Deus e principalmente por Jesus, nosso divino Salvador. E ela sendo preparada, irmãos, também passou ao nosso santo irmão Aldo como seu sucessor. E ele, da mesma forma que ela, com a sua humildade, não mostrando que seria o sucessor, ele ao lado dela, tudo que ela precisava, ele estava e fazia a vontade dela. Então, irmãos, tudo isso prova que a nossa igreja, ela, com seu nascimento, nos anos de 1954, de lá para cá, irmãos, já se vão 65 anos, e são 65 anos de vitória. Essa igreja nunca foi derrotada em nada, é uma igreja vencedora porque nós temos santos à nossa frente, e a base fundamental de tudo isso, irmãos, é o povo apostólico, junto com a Santa Vó Rosa, aqueles que estão com ela, que estão com o santo irmão Aldo, constantemente, quero lhes dizer, é a fé.
Porque quando nós dizemos e falamos da Santa Avó Rosa, nós falamos de uma santa poderosa que foi enviada por Deus, por Jesus. E quando falamos também do nosso santo profeta irmão Aldo, falamos de um santo de Deus, que sem estes santos não temos condições de sobreviver como fiéis filhos de Deus. Agora vejamos também que Deus, Ele sempre precisou de pessoas capacitadas, pessoas com dons especiais, que foram eles que foram escolhidos para essa missão tão importante. Então a nossa igreja, ela vai caminhando firmes. E o mais importante, irmãos, é de sabermos que os ensinos doutrinários que temos em mãos, a nossa disciplina, a maneira, as regras de vivermos, sermos honrados, porque vivendo bem conosco, nós estamos nos honrando como apostólicos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Estamos nos honrando com o que ela nos deixou, juntamente com o nosso Santo Irmão Aldo. Então, irmãos, é de um valor inestimável nós podermos estar comemorando mais um aniversário da nossa bendita e Santa Avó Rosa, e também da igreja e também do nosso santo profeta irmão Aldo, que ambos à nossa frente, eles nos dirigem, nos orientam, nos inspiram até de maneira como devemos agir, fazer, realizar em nossos viveres cotidianos, uns para com os outros. Esse exemplo a Santa Avó Rosa nos deixou. O exemplo que a Santa Avó Rosa nos deixou, de podermos avaliarmos e valorizarmos, irmãos, os momentos de estarmos unidos. Nós estamos num numerário de nossa sede agora, mas, irmãos, de união, sabendo que eu vou ouvir uma mensagem agora, e essa mensagem é da Santa Avó Rosa. Esta mensagem foi uma mensagem que ela deixou juntamente com o Santo Irmão Aldo, para que o nosso caminho seja iluminado em todos os sentidos de nossa vida. Então, irmãos, se nós recordarmos o quanto é importante, irmãos, esses santos em nossas vidas, não vamos esquecer deles, nenhum momento da nossa vida, não podemos esquecê-los, tê-los eles como o tronco, a base do nosso viver, para em tudo que iremos realizar, na nossa vida, na família, no nosso trabalho, no nosso ministério, na igreja, porque, irmãos, a igreja para nós, ela é a base, a igreja somos nós somos os representantes da avó e do Santo Irmão Aldo. Temos que valorizar a cada momento e sermos, irmãos, o mais importante. São mensagens que nós estamos ouvindo, mensagens constantes em nossas reuniões, através do programa Hora Milagrosa, através dos nossos boletins. Sejamos, irmãos, humildes. Nós não podemos ser maiores do que os outros, queremos ser maiores, ter mais, porque dá sabedoria, achar que é mais do que o outro. Não, nós temos que seguir o exemplo de Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, que foram este exemplo. Temos que seguir o exemplo da Santa Avó Rosa, seguir o exemplo do Santo Irmão Aldo. O exemplo deles, eles não foram de querer ser maiores do que o outro, não, a função deles foram nos orientar. Sigam os meus conselhos. Quantas vezes ele disse, quantas vezes a Santa Avó Rosa, sigam meus exemplos, que vai se dar tudo bem. É o que nós devemos fazer na nossa vida, constantemente, para poder sermos felizes e abençoados, e podermos também, irmãos, dar exemplo. Exemplo dos quais eles nos deram. Nós temos que seguir o exemplo deles, para que possamos também dar esse exemplo. E esse exemplo, queira ou não, nós somos conhecidos
como Igreja Apostólica do Consolador. Somos conhecidos como Igreja Apostólica do Profeta Santo Irmão Aldo. Então, eles nos deixaram para que possamos dar esse exemplo de filhos de Deus e com isso sermos muitíssimo abençoados. Irmãos, que essas palavras, esses ensinos fiquem em seus corações para que continuemos e por muitos anos à frente teremos a comemorar o aniversário da igreja, da Santa Avó, e a nossa igreja crescendo e expandindo com o seu crescimento constante na obra de Deus. Somos nós os participantes, somos nós os representantes da Santa Avó Rosa. Assim fazendo, podemos ser muitíssimo abençoados. Amados irmãos e irmãs, neste momento eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus, as bênçãos da Santa e querida Avó Rosa e também da nossa Mãe Maria Santíssima, o nosso Espírito Consolador, e do nosso santo e querido profeta Irmão Aldo, que esteja a cada um de nós. E também aos internautas que estão neste momento conectados conosco, que as bênçãos desses santos de Deus estejam em todos os corações. Irmãos, eu vou passar a ler a mensagem que fala a respeito da Santa e querida Avó Rosa. O título da mensagem: Vó Rosa, Rainha dos Céus e Divino Consolador. Cumprindo a missão de Espírito Consolador através do seu ministério de representante do seu poder, a Santa Avó Rosa jamais falhou e falhará. E assim tem acontecido desde que ela foi galardoada com esta missão gloriosa. O seu governo e sua sabedoria e a sua autoridade são a garantia da nossa vitória como povo de Deus. Eu, Irmão Aldo, sou inteiramente dedicado a Santa Avó Rosa e tenho procedido conforme ela me dirige e me orienta. É por isso que temos vencido todos os obstáculos e dificuldades, e mesmo uma igreja forte, possuidora da unção do Espírito Santo do Pai. Também contamos com a proteção de Jesus, nosso Senhor, e com toda a sua graça. No tempo presente, anunciamos a grande obra de salvação e redenção do humilde e contritos de coração, através da Santa Avó Rosa, do seu ministério e de sua Santa Igreja. Embora a Santa Avó Rosa ainda estivesse na terra, cumpriu o seu ministério. Os santos dos céus tinham como certa a vitória desta serva de Deus, como o Espírito vencedor e Rainha dos céus. Assim foi porque os santos profetas e os santos apóstolos aguardavam com grande expectativa o dia em que a Santa Avó Rosa seria levada aos céus, vitoriosa. Eles já sabiam que ela era a pessoa escolhida para ser o Consolador e guardavam a chegada do grande dia da vitória desta santa, que seria a vitória de Jesus, a partir da qual teria início um novo período de salvação na terra. A era do Consolador, quando então todos eles, profetas e apóstolos, passariam a integrar com a Santa Avó Rosa a grande obra de Deus na terra, que é a Igreja Apostólica.
No dia em que a Santa Avó Rosa foi levada para junto de Deus o Pai, houve grande júbilo no reino celestial. Ela foi recebida com louvores angelicais e foi glorificada pelas incontáveis milícias de santos e anjos, que expressaram também adoração a Deus, ó Pai, e ao seu amado Filho, pelo cumprimento da tão aguardada promessa da formação do Espírito Consolador. Jesus, nosso Senhor, afirmou que o servo que permanecesse fiel até o fim e que fosse escolhido para ser o Consolador, receberia a glória e o poder divino sobre todas as coisas, inclusive sobre as forças do mal, a fim de que realizar a missão e obra de Espírito Consolador, e teria também participação no galardão deles. Jesus, conforme ficou registrado no livro do Apocalipse. Ao vencedor, falo-ei sentar-se contigo no meu trono, do mesmo modo que eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Como santas vencedoras, irmãos e irmãs, a Santa Avó Rosa e Maria Santíssima estão ao lado de Jesus e ambas o auxiliam na grande obra de redenção e de salvação. A Santa Avó Rosa foi provada em todas as circunstâncias do seu viver, porém, foi sempre humilde, sincera, leal e fiel até o fim de sua vida terrena. Ela foi fiel a si mesma e aos seus princípios e elevada moral e de boa conduta. Jamais, irmãos e irmãs, fez distinção de pessoas. Seu espírito sempre foi puro, sem qualquer sentimento de orgulho, de vaidade ou de soberba, porém, revestido de nobreza divina e de simplicidade. Por esse motivo, é que Deus, o Pai, permitiu que Jesus mostrasse a ela as belezas do reino dos céus, do universo, das profundezas dos oceanos e da terra, a fim de que estivessem preparadas para, no futuro, cumprir a missão de Espírito Consolador, manifestando todo o poder de Deus e de Jesus nosso Senhor, dando no céu, tanto no céu como na terra. Enquanto aqui viveu, amados irmãos e irmãs, a Santa Avó Rosa foi uma pessoa alegre, que muito gostava de estar junto do seu povo. Nela não havia tristeza, apenas otimismo e tranquilidade. Por mais difíceis que fossem as lutas e dificuldades, ela não demonstrava inquietação nem preocupações. Não queria ver ninguém desanimado ou triste. Tudo fazia para alegrar os corações, encorajando e fortalecendo aqueles que passavam por lutas e provações. Por outro lado, ela agia com autoridade e energia, quando era necessário, a fim de proibir a desobediência e o fanatismo. A Santa Avó Rosa muito trabalhou
para preparar obreiros e pastores, a fim de que se tornassem sábios e prudentes, para que, no futuro, pudessem ajudá-la e ajudarem a mim, irmão Aldo, na obra de salvação e santificação de um povo para ser levados aos céus. No entanto, nem todos puderam compreendê-la, mas aqueles que permaneceram fiéis e seguiram os seus conselhos e orientações foram bem-sucedidos no seu ministério e na sua vida particular. É como aconteceu nos dias de hoje. Aqueles que seguem as minhas orientações e os meus conselhos são muitos abençoados e bem-sucedidos em suas realizações. Prezados irmãos e irmãs, se lhe dou estes esclarecimentos é para que sirvam de lição e de incentivo para todos. Sejam fiéis e ajudem a Santa Avó Rosa, a mim, irmão Aldo, e a sua igreja. Tenham sincero interesse em colaborar para o crescimento da nossa obra, sendo sempre fiéis e obedientes, como ela sempre foi, e eu, irmão Aldo, sou. Seguindo os seus passos e o seu santo exemplo. Sejam também gratos e reconhecidos a eles e a Santa Avó Rosa, por haverem preparados a mim, irmão Aldo, para ser o porta-voz e representante do Consolador, assim transmitir as suas ordens e as suas revelações, a fim de santificar a Igreja Apostólica e levar muitas almas para Deus, ó Pai e Senhor. Então, irmãos e irmãs, esta mensagem sobre o Consolador, a Santa Avó Rosa, Rainha dos Céus, ela vem nos ensinando a cada dia o povo apostólico ser fiel, ser consagrado, ser obediente, para que, irmãos, nós possamos ser vencedores. E nós sermos fiéis à doutrina e à disciplina de nossa Santa Igreja Apostólica, nós somos a cada dia aperfeiçoados em nosso viver, em nossas vidas, em nosso lar, em nosso trabalho, em nossa escola, enfim, todo o trabalho de cada um de nós. A Santa Avó Rosa muito trabalhou para que nós sejamos um povo santificado, para que nós possamos chegar ao reino celestial. Através dos ensinamentos da Santa Avó Rosa, que é o nosso Consolador, e também do nosso santo e querido profeta irmão Aldo, que nos ensina a cada dia em nossas vidas ser sempre consagrados, sempre obedientes e sempre buscando o de melhor para esta Santa Igreja Apostólica, em todos os sentidos, amados irmãos. Nós, pastores, obreiros, também as diaconisas, os coristas, os membros, enfim, todos nós desta Santa Igreja, temos de dedicar um trabalho nesta obra do Consolador, uma obra que veio para nós, para que possamos dar muito valor ao ministério da Santa Avó Rosa e também do nosso santo e querido profeta irmão Aldo. Jesus, nosso Senhor, preparou este Consolador. Este Consolador veio para nós, para nos ensinar, para nos dar proteção, para nos dar santificação, para nos dar alegria, como está aqui nesse boletim. A Santa Avó Rosa realmente, ela sempre foi alegre, sempre foi otimista, mas ela não
deixava o seu povo triste. Então nós temos que ser um povo alegre, um povo realmente que busca a alegria no seu coração, uma paz para a sua alma, para o seu espírito, para que possamos ser vencedores a cada dia desta vida que nós vivemos aqui na terra. E neste momento, irmãos, nós vamos comemorar mais um aniversário da Santa Avó Rosa, que é a Rainha dos Céus, e também desta Igreja Apostólica. E nós todos temos que fazer esse esforço para fazer uma linda festa, uma festa maravilhosa, para louvar aos santos e anjos do reino dos céus, a Santa Avó Rosa e o santo querido profeta irmão Aldo, e também esta Igreja Apostólica, que vão completar mais 65 anos de vitórias aqui nesta terra. E muitas almas têm que vir conhecer este Consolador, têm que conhecer esta Igreja Apostólica, que tem muitos que ainda não conhecem este ensinamento do Consolador, do Santo Sucessor e também desta Igreja Apostólica. Mas nós estamos divulgando, nós estamos buscando, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos inspiram para levar mensagens para todos os 4 cantos desta terra, para que todos sejam bem-vindos ao nosso meio, a esta Santa Igreja, para louvar e glorificar aos santos e anjos da glória celestial. E nós, irmãos, temos que realmente lembrar destes ensinos de Jesus, destes ensinos da Santa Avó Rosa e também do nosso santo e querido profeta irmão Aldo, que orienta e nos santifica a cada dia em nossa vida sobre os ensinos que nós aprendemos neste santo caminho. E todos nós vamos juntos, com muita vitória e alegria, comemorar mais um aniversário da Santa Avó Rosa e desta Igreja Apostólica. Vamos todos nós sermos vitoriosos, vamos todos nós obedecer a doutrina e a disciplina que esta Santa de Deus nos ensina, através dos seus conselhos, das suas mensagens e também do nosso santo querido profeta irmão Aldo. Eu deixo essa mensagem nos corações dos nossos amados irmãos, que santifiquem, que busquem, que se vigiem, para que sejam todos amparados e guardados e protegidos por nossos santos e anjos poderosos, que é a nossa santa e querida Avó Rosa e ao nosso querido profeta irmão Aldo. Santa Rosa, neste teu Natal, qual botão de rosa neste jardim divinal, apresento em melodia toda a minha adoração nesta festa maravilhosa. Te louvamos, ó Santa Avó Rosa. Quando pequenina eu era um anjinho em flor, porém a saúde no meu corpo se agravou. Então acendeu
socorrer. Gozarei pelo milagre do teu amor, e hoje, jovem, louvo teu nome neste santo jardim do Senhor. Agradeço cantando, louvando a Senhora neste dia 10 de junho. Parabéns, Santa Avó Rosa, neste dia 10 de junho. Parabéns, Santa Avó Rosa. Santa Avó Rosa, neste teu Natal, qual botão de rosa neste jardim divinal, apresento em melodia toda a minha adoração nesta festa maravilhosa. Te louvamos, ó Santa Avó Rosa. Quando pequenina eu era um anjinho em flor, porém a saúde do meu corpo se agravou. Então a Senhora enviou o teu poder com a oração de um teu pastor para me socorrer. Gozarei pelo milagre do teu amor, e hoje, jovem, louvo teu nome neste santo jardim do Senhor. Agradeço cantando, louvando a Senhora neste dia 10 de junho. Parabéns, Santa Avó Rosa, neste dia 10 de junho. Parabéns, Santa Avó Rosa. Apresento a minha saudação a todos, desejando-lhes a bênção do nosso Deus Pai, a bênção de Jesus, nosso Senhor e Salvador, as bênçãos de Maria Santíssima, nossa Mãe, as bênçãos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que esteja com todos, inclusive com todos quantos nos ouvem através da internet, que possam acompanhar conosco os nossos ensinos, para que possamos a cada dia qualificar a nossa alma, para que
os nossos atos de amor, de fé, de justiça, possa estar à altura que Jesus, que a Santa Avó Rosa, que o Santo Irmão Aldo precisa da tua igreja, e nós assim possamos formar um povo forte, unido, para vencer o pecado, para vencer o mundanismo, e para ser, por conseguinte, um povo feliz e bem-aventurado. Para mim, é um motivo de alegria estar mais uma vez dirigindo estas palavras, para que possamos compartilhar ensinos, para que todos nós, povo apostólico, e também os senhores que nos ouvem aí da internet, possamos qualificar a nossa alma e alcançar as virtudes que esta igreja possui, que veio dos céus, trazida por Jesus, através da missão profética da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E assim, meus irmãos, nós possamos qualificarmos a nossa vida e vivermos nesta terra como verdadeiros filhos de Deus. Estamos reunidos no tabernáculo de Deus aqui na terra, para juntos, numa só fé, num só amor, num só espírito, apresentarmos ao nosso Deus o nosso louvor e a nossa gratidão. Assim sendo, eu irei fazer a leitura da mensagem que nos foi transmitida através do santo profeta Irmão Aldo. Esta mensagem, ela traz o título, em outras palavras, ela traz o tema: as glórias do Consolador. Isto, meus irmãos, é porque nós estamos em dias festivos, comemorando mais um ano de existência da obra de Deus na terra. 65 anos que nós iremos completar neste 10 de junho. É bem verdade, tivemos muitas lutas, mas sempre fomos vencedores. Em todas as lutas tivemos a vitória. Então, por isto, prezados ouvintes, Jesus, a Santa Avó Rosa, o nosso Santo Irmão Aldo, eles são dignos de todo o nosso louvor, de toda a nossa gratidão, pelas bênçãos, pelas vitórias que tem concedido a esta igreja e que nós fazemos parte. Somos um povo vitorioso. Então a mensagem é esta: ministério de glória. Irei fazer a mensagem na íntegra e depois, por parte, nós vamos, digamos assim, fazendo os esclarecimentos, conforme se faz necessário para o bom entendimento de todos quantos nos ouvem. Então, com esta atenção, vamos acompanhar a mensagem. O Santo Irmão Aldo mostrou em um de nossos boletins como se deu o início do ministério da Santa Avó Rosa, vaso precioso do Filho de Deus, e a maneira como ele revelou a ela. Também falou da luta que Jesus, a Santa Avó Rosa, a direção tiveram que enfrentar para transformar os corações e implantar o verdadeiro evangelho do reino dos céus, pregado por Jesus, pelos santos apóstolos, que foi mostrado pelo santo profeta Irmão Aldo, que dali em diante a igreja passou por progressivo aperfeiçoamento. A mensagem apostólica passou a chamar a atenção de muitas pessoas, principalmente através do nosso programa radiofônico A Hora Milagrosa.
A Santa Avó Rosa cumpriu seu ministério na terra por um período de 16 anos à frente de nossa igreja. Jesus esteve com ela durante todo esse tempo para ajudá-la em tudo que fosse necessário e por meio dela orientava a direção constituída para que a sua vontade fosse conhecida e implantada na igreja, a fim de que esta se tornasse efetivamente igreja apostólica. Também foi dado início ao preparo da Santa Avó Rosa para que o seu ministério, os seus dons fossem aperfeiçoados de tal maneira que, ao se dar o seu arrebatamento, ela pudesse servir a Deus, ao seu reino, como Espírito Consolador, e sem ter que passar por qualquer estágio complementar nos céus, e assim pudesse, de imediato, sem interrupção, continuar a dirigir a sua igreja, para que através do meu ministério, disse o irmão Aldo, ela fosse revelada ao mundo como Espírito Consolador da promessa do nosso Senhor Jesus. Naquele período de 16 anos, no governo diante da igreja, Jesus arrebatava o seu Espírito e a Santa Avó Rosa ia aos céus toda semana, a fim de prepará-la, revesti-la de todo o poder divino, para que no tempo futuro estivesse em condições de exercer sua missão de santa poderosa. Nestas ocasiões, ela ouvia e via coisas maravilhosas, belíssimas, não permitidas aos olhos e aos ouvidos da criatura humana, não escolhida para realizar uma missão especial na obra de Deus aqui na terra. Dirigindo a igreja, em nome de Jesus, de Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa orientava o bispo e a missionária Odete como pregar a fé apostólica, como realizar as reuniões apostólicas, de maneira aprovada por Deus, como realizar a Santa Comunhão, como ensinar sobre a transubstanciação dos elementos, o sangue e o corpo de Jesus, nosso Senhor. Ela também ensinou a realizar o batismo, a consagração de crianças, casamento, unção de obreiros, ofício fúnebre. Mandou ensinar a verdade a respeito do que é o batismo com o Espírito Santo. Isso porque naquele tempo havia muito fanatismo sobre este assunto. Também mandou ensinar a respeito da santificação, da purificação daquele que crê, para que no final dos seus dias na terra, alcançasse a verdadeira vida celestial. Assim, transcorreram 16 anos de lutas, mas também de fatos que comprovam que Jesus estava verdadeiramente com ela, a Santa Avó Rosa. Fato estes comprovado de maneira como a igreja era dirigida, e principalmente pelas obras que a Santa Avó Rosa realizava, e as suas palavras poderosas que transformavam vida, ajudavam a preparar o povo para ser vencedor sobre o pecado e sobre o mundanismo. Outro fato importante foi quando Jesus inspirou o nosso povo a chamá-lo de vó. Assim aconteceu para que quando fosse arrebatada aos céus, pudesse ser anunciada como Santa Avó Rosa. Assim foi decidido para diferenciá-la da que é conhecida como Santa Rosa, e para prevenir qualquer confusão, Jesus permitiu que a igreja
chamasse carinhosamente Vó Rosa, para que o povo cresce realmente que se tratava de uma santa nova, formada por Jesus nosso Senhor, nesse tempo presente, ou seja, nestes dias atuais. Tudo isto faz parte do plano de Deus, de Jesus nosso Senhor, o Divino Espírito, para que no tempo próprio a Santa Vó Rosa fosse arrebatada aos céus e passasse a exercer o seu ministério de Espírito Consolador e fosse anunciada ao mundo como a grande bênção, como santa de grande poder e virtude, inclusive para que eu, irmão Aldo, fosse preparado para exercer na igreja a missão profética, o representante desta santa poderosa. Para que o ministério da Santa Vó Rosa fosse cumprido, era necessário que ela manifestasse a uma pessoa da igreja. Foi então que, no segundo dia após o seu corpo espiritual e glorioso, ao lado da Virgem Maria, e me orientou como proceder dali em diante. Determinou que, da maneira como ela fazia quando estava no seu corpo, eu passasse a dirigir o bispo Eurico e a missionária Odete. A partir daí, eu, irmão Aldo, passei a ser aperfeiçoado pela Santa Vó Rosa para exercer o ministério que hoje, como sucessor, representante, portanto faço tudo o que ela me orienta, mesmo porque já fazia algum tempo que ela via me colocando a par das necessidades do trabalho da igreja. Mais um fato interessante: durante os 16 anos do seu ministério à frente da igreja, o nome da Santa Vó Rosa não foi anunciado no programa Hora Milagrosa. Poucos tinham conhecimento da pessoa da irmã Rosa, como era chamado pela igreja. Porém, assim que ela subiu aos céus, o seu nome passou a ser anunciado através do rádio, programa Hora Milagrosa. Houve muitas conversões, ela passou a realizar muitos milagres, e famílias inteiras converteram a nossa fé. Logo chegaram quantidades de cartas desses ouvintes novos, pedindo para que os obreiros fossem enviados para esclarecê-los a respeito da obra desta igreja. Vamos abrindo filiais, chamando hoje congregações, em muitas localidades deste país. Assim foi que a nossa igreja cresceu e se tornou tão forte e poderosa. Prezados irmãos, valorizem tudo que a Santa Vó Rosa realizou no seu corpo à frente da igreja, e tudo que ela vem realizando como Espírito Consolador, em favor do reino dos céus, em favor do povo apostólico, e também através do meu ministério, me dirigindo em todos os assuntos e me revelando toda a sua vontade, que é a vontade de Deus nosso Pai Celestial. Unidos a ela, lutamos pela santificação de nossa igreja, para que o pecado, o mundanismo e todos os costumes reprovados por Deus não dominem o nosso povo. Sejam sempre muito gratos por tudo que tem sido realizado em favor do povo apostólico, para a glória do reino dos céus. Então, meus irmãos, aqui foi a mensagem apresentada. Agora, dentro desta mensagem, nós vamos fazer uma reflexão, porque esta é a nossa missão, de que como obreiros desta igreja,
possamos, meus irmãos, levar uma mensagem de fé, de amor, de paz, de esperança a todos os nossos ouvintes. Os irmãos já viram, já mencionei e torno novamente a repetir. O assunto, o tema a ser tratado, as glórias do Consolador. Como os irmãos já ouviram através da leitura. Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa reflexão. Não é propriamente falar coisas às vezes que vocês, os senhores, não conhecem, mas sim, é mostrar, é recordar aquilo que nós já aprendemos nesta igreja. E os nossos ouvintes internautas, muitas das vezes, pelas primeiras vezes estão nos ouvindo, possa compreender como se deu o início desta obra gloriosa de salvação, através da Santa Avó Rosa, que foi em tudo dirigida por Jesus, para ministrar o seu evangelho, que é a sua doutrina, a sua disciplina, que esta igreja possui, com toda a virtude que veio dos céus, através de Jesus, do nosso Deus, de Maria Santíssima, que chegou até o nosso conhecimento, através da Santa Avó Rosa. Isto são virtudes gloriosas, que nós oferecemos a esta Santa de Deus, inclusive nesta data, 10 de junho, data do seu nascimento nesta terra. Então, meus irmãos, vamos inicialmente falar como se deu o início desta obra, para daqui mais alguns instantes nós chegarmos a falar diretamente da missão dela. Sabem por que eu falo assim? Observam bem, é porque se eu já começar falando sobre a missão dela, e não tiver uma base dentro do Evangelho de Jesus, uma coisa fica separada da outra, e isso nunca pode existir em nossa igreja, porque nós anunciamos a segunda vinda de Jesus, através da Santa Avó Rosa. Nós anunciamos a vinda do último profeta de Deus, o nosso santo irmão Aldo. Então, precisamos recordar alguns fatos, daí sim, mostrar como foi que deu início à obra desta igreja, preparada pelo nosso Senhor Jesus. Há anos passados, inclusive aqui neste bairro do Tatuapé, São Paulo capital, através daquele casal, o bispo e a missionária Odete. Irmãos, uma coisa interessante, o nosso saudoso bispo, ele sempre foi conhecedor do Evangelho, uma pessoa temente a Deus, e ele possuía consigo aquela convicção no seu espírito, de formar uma igreja, à semelhança da igreja dos santos apóstolos, nesta terra, porque ele tinha conhecimento do Evangelho de Jesus. Então daí, ele começou a pregar, conforme o seu conhecimento, a palavra, os ensinos, dentro do Evangelho do Divino Mestre, com aquele desejo, com aquela ansiedade, de que um dia, poderia formar um povo vencedor nesta terra, um povo santificado, conforme a vontade, conforme os ensinos do nosso Salvador Jesus. E assim começou, neste bairro, em uma tenda, anunciar
este evangelho, podemos dizer, mas ainda não tinha o conhecimento perfeito, total, conforme os seus conhecimentos intelectuais do momento. Irmãos, as coisas de Deus, elas não acontecem por acaso, mas por uma providência divina. Foi quando a Santa Avó Rosa, passando naquela rua por ali, ouviu aquelas palavras. Então, com o dom que ela sempre possuiu consigo, ela chegou até naquela tenda, ficou por ali e assistiu àquela reunião que estava sendo realizada. Olha, prezados irmãos, quando ela assistiu, prestou atenção, ela percebeu, porque o dom de discernimento, ela sempre possuiu consigo em toda a sua existência. Então, essas virtudes, estas qualidades do nosso bispo, ela conheceu. Ela disse consigo mesmo: vou ficar aqui. Aqui, reina o poder de Deus. Ouvindo, prestando atenção, ela acreditou. E chegando na sua casa, em suas orações ela disse: Senhor Jesus, eu morro para o mundo, para o pecado, e prometo viver somente para Ti. Não que ela tinha pecado, porque ela sempre permaneceu fiel, dedicada, em toda a sua existência. E aí, meus irmãos, olha que interessante, ela passou a ser a pessoa principal na direção da igreja. E outra, mais interessante ainda, o bispo, por ser o fundador, ele aceitou com amor, com carinho, os ensinos delas, já por uma providência divina. Caso contrário, ele poderia ter estranhado: aqui não, eu que comecei, você quer mandar? Não, ele abraçou os seus ensinos. E o que foi o seu primeiro ensino? A Santa Avó Rosa disse ao bispo: eu quero que preguem o nome de Maria Santíssima. Ele não disse não, sim. E começou a anunciar o nome de Maria Santíssima, a nossa mãe, a mãe de Jesus. E assim as coisas foram ocorrendo gradativamente. E Jesus passou a governar, a dirigir a igreja através dela, dando cumprimento das suas promessas, que ficou registrado no Evangelho de São João, quando ele disse que voltaria e enviaria o Espírito Consolador da sua promessa, e restauraria a sua igreja, e faria nova todas as coisas. Irmãos, daí a Santa Avó Rosa, como está registrado na mensagem, naquele primeiro período de 16 anos à frente da igreja, a Santa Avó Rosa recebia as revelações de Jesus, e foi assim que Jesus implantou na igreja a nossa doutrina e a nossa disciplina. Eu já comecei falando sobre a doutrina, quando ela disse ao bispo que era para ser pregado o nome, o poder, as virtudes de Maria Santíssima. E aí a Santa Avó Rosa estendeu toda a nossa doutrina: crer nos santos profetas, apóstolos, crer em Maria Santíssima e ter a doutrina perfeita que temos. E neste período, meus irmãos, quando Jesus manifestava o seu poder e a sua glória
na Santa Avó Rosa, o espírito da Santa Avó Rosa era levado aos céus. E Jesus ensinava a direção da igreja através dela, a Santa Avó Rosa, como que era para ser todos quantos se fizer necessário para os andamentos da igreja. Olha que interessante. Todos os eventos da nossa igreja, meus irmãos, foi Jesus, através da Santa Avó Rosa, quem plantou na igreja. Vamos por parte. A Santa Comunhão. Temos a Santa Comunhão desde o início da obra, porque Jesus orientou a direção da igreja através da Santa Avó Rosa e ensinou a maneira como distribuir a Santa Comunhão, a maneira de partir o pão, o suco da uva, tudo foi organizado, foi direcionado, foi ensinado por Jesus nesta Santa Igreja. O poder da transubstanciação dos elementos, tudo isto, meus irmãos, nós aprendemos diretamente de Jesus. Deixava o trono de Deus, vinha a esta terra e através da Santa Avó Rosa, transmitia à igreja. E a missionária Odete ia anotando, tomando nota de tudo quanto ia sendo ensinado. Sacramento do batismo é outra parte que Jesus instituiu para esta igreja. Ele mesmo, Jesus, através da Santa Avó Rosa, mencionou seus ensinos dizendo: eu mesmo fui batizado pelo profeta São João Batista. Assim também, eu quero o batismo na minha igreja por imersão. Ensinou em detalhes a maneira como deveria ser realizado os nossos sacramentos, inclusive este que estamos falando, o sacramento do batismo, que é realizado 2 vezes por ano em nossa Santa Igreja. A missionária anotando. Jesus disse: minha serva, eu quero também a consagração de crianças. Irmãos, e assim Jesus instituiu que as crianças fossem apresentadas a Deus até os 5 anos de idade. E assim foi feito. Tudo transmitido. De Jesus a Santa Avó Rosa, a missionária anotando e se tornando doutrina e a disciplina da igreja. Veio o casamento. Eu quero o casamento de todos os jovens que assim pretenderem casarem, mas primeiramente, cumpra com a lei do país, e posteriormente, casam aqui na igreja. Os que já foram casados, estes não podem mais casar aqui, perante o altar de nossa igreja, somente no civil. E assim foi determinando como deveria ser feito, como deveria ser organizado. E aí Jesus, através da Santa Avó Rosa, disse: minha serva. Outro ponto também que precisa ser feito: dentre o povo apostólico, quando falece alguns dos fiéis, porque isso é normal, eu quero que façam uma homenagem. É o que temos feito, de maneira que quando falece algum pertencente a esta igreja, que viveu a nossa doutrina, que viveu a nossa disciplina, que foram apostólicos, ligam aqui para a sede, e assim nós realizaremos o ofício, em homenagem àquele vencedor, que irá deixar do mundo, do pecado, irá viver na glória de Deus. Tudo isso, meus irmãos, foram ensinados
por Jesus através da Santa Avó Rosa. E tudo isso nós atribuímos às glórias do Consolador. São fato, meus irmãos, importantíssimo, de maneira que temos uma igreja santa, perfeita, que foi restaurada nos dias presentes, pelo nosso Senhor Jesus, através da Santa Avó Rosa, mantido pelo nosso irmão Aldo. Falando sobre este assunto, eu me vejo na contingência de esclarecer algum ponto, porque alguém poderá objetar consigo: olha, mas é uma igreja nova, né? Irá completar agora 65 anos de existência, formada agora há pouco tempo, né? Mas vamos em detalhe. Observam bem, acompanhe o raciocínio comigo para que você, o senhor, a senhora possa compreender a missão desta igreja. Os santos profetas lá no passado, inclusive o profeta Isaías, foi um que prometeu, que deixou claro nos seus ensinos, que o Messias viria para ser o Salvador da humanidade. Está lá registrado. Jesus veio e cumpriu sua missão. Junto com Jesus veio os santos apóstolos. É aquele Jesus que nós amamos, que nós veneramos, que nós pregamos o teu santíssimo nome. Jesus, nascido de Maria Santíssima, da descendência de Davi. Meus irmãos, este Jesus veio dos céus com uma missão, digamos dizer assim, traçada. Ele sabia do que iria passar, ele sabia da dificuldade, ele sabia que ia ser morto, mas ele sabia também que iria ser vitorioso, ressuscitado naquele mesmo corpo, nascido de Maria Santíssima, e um dia voltaria aos céus vitorioso. Mas antes da consumação de sua obra fisicamente na terra, ele fez as suas promessas, que ele voltaria e que ele enviaria o outro Consolador para continuar, ou seja, para consumar a sua obra na terra. Então, meus irmãos, hoje nós estamos concluindo esta obra magnífica e gloriosa, iniciada lá no passado pelos santos profetas, mantida, restaurada por Jesus, e hoje sendo novamente restaurada na terra, por esta Santa Igreja, com a missão profética da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Então, voltando à linha de raciocínio que falamos antes, nós temos 65, completaremos segunda-feira, dia 10 de junho, que a igreja foi restaurada, mas a sua existência, observam bem, é desde o tempo dos santos profetas. Agora eu digo mais, nós estamos, meus irmãos, concluindo a obra iniciada por Jesus, o nosso Salvador. Nós não sabemos quantos anos teremos pela frente, isto pertence a Deus, mas sabemos que estamos em uma igreja que nasceu para lutar, mas para vencer, como o povo de Deus. E tudo está à nossa disposição. Agora depende do meu amor, depende do seu amor, depende do nosso interesse, para levarmos avante esta obra de fé, de amor, de caridade, que mostra o caminho que nos conduz para os céus. Então, meus irmãos, precisamos crer com firmeza, precisamos fazermos a nossa parte, porque só estar ligado, só estar na casa de Deus, mas se não obedecer os seus princípios, se não fazer a vontade de Jesus, que nos foi ensinada pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, não terá efeito diante de Deus. E infelizmente, muitas das vezes,
nós vemos situações embaraçosas dos dias presentes, que muitas pessoas que se dizem apostólico, crê na Santa Avó Rosa, crê no Santo Irmão Aldo, mas os seus princípios deixam a desejar. E isto entristece a Santa Avó Rosa, entristece o Santo Irmão Aldo. E não foi para isto que ela nos chamou do pecado, para viver uma vida santificada, honrada nesta terra como filho de Deus. Aí sim, mas não para o pecado, não para o mundanismo. Então, prezados ouvintes, prezados irmãos, precisamos crer na missão desta igreja que veio dos céus, dirigida 100% pelo nosso Senhor e Salvador Jesus, dirigida pelo santo e querido irmão Aldo, porque são eles que nos garante a vitória como povo de Deus. Então, meus irmãos, vamos todos juntos nesse 10 de junho renovar o nosso compromisso com Deus, renovarmos nossos compromissos com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, de vivermos uma vida digna da graça e da presença de Deus. E com isto, nós estaremos, meus irmãos, enaltecendo, nós estamos valorizando a missão desta Santa de Deus, de Jesus e do nosso Santo Irmão Aldo. Irmãos, não podemos esquecer também da missão do Santo Irmão Aldo. Sabe por quê? Porque a missão do Irmão Aldo é a glória do Consolador também. Observam bem que interessante. Se a Santa Avó Rosa, que ela cumpriu 100% a sua missão como Consolador, provou o seu amor, a sua fé, a fidelidade em toda a sua existência. Mas se nós não tivéssemos o Santo Irmão Aldo para nos revelar a sua missão, a sua glória nos céus, pouco sabíamos sobre a sua missão e por conseguinte sobre o seu ministério. Se nós temos o conhecimento, o que ela é nos céus, como consolador da promessa de Jesus, a santa vencedora, foi porque o Santo Irmão Aldo nos revelou esta verdade. Então, meus irmãos, o nosso querido profeta, que nós vimos as suas obras à frente da igreja, a sua humildade, mas a sua coragem, a sua fé inabalável, isto nos fortalece grandemente para lutar e para vencer. Então, meus irmãos, vamos seguir o legado deste santo de Deus, porque estamos em uma igreja santa, pura, verdadeira, que veio dos céus para lutar e vencer, e para um dia ser entregue a Deus. Será a maior de todas as vitórias do reino dos céus, quando se der a consumação desta obra, quando for determinada por Deus, o nosso Pai. Então veja bem, nós estamos lutando aqui na terra, exatamente para isto. Nós não estamos aqui para passar tempo, para brincadeira, para fazer a vontade do pai, da mãe, do irmão, da irmã. Não, cada um precisa ser consciente da sua fé, cada um precisa ser consciente do seu compromisso com Deus, porque cada um queria dar conta dos seus atos diante de Deus e dos seus santos. Já resumindo estas simples palavras, a receita está aqui, e esta receita, meus irmãos, nós recebemos semanalmente, pela direção da igreja, quer seja aqui na sede, quer seja em todas as nossas congregações. É uma palavra de ânimo, é uma palavra de fé, é uma palavra de vida. Só não segue este santo caminho quem não quer, mas os ensinamentos é dado.
por isso também não tem desculpa. Eu não sabia disso, eu não sabia daquilo, por isso eu faria tantas coisas erradas. Eu lhes digo sem medo e sem... Olha, aqueles que desobedecem a esta igreja, inclusive na nossa disciplina, o faz por sua conta. Mas ensinamento todos nós temos. Por isso, meus prezados irmãos, não existe desculpa. Naquele grande dia, quando fecharmos os nossos olhos materiais, abrirmos os nossos olhos espirituais, irmãos, todos quantos estiverem preparados, pessoas que foram fiéis, dedicados, que cumpriram a justiça divina, abrindo seus olhos espirituais, irão contemplar Jesus, irão contemplar a Santa Avó Rosa, irão contemplar o profeta Santo Irmão Aldo, e receberão nos céus a sua coroa de glória. Esta é a nossa fé. E digo sem sombra de dúvida, com toda a convicção, todos que assim fizerem, serão felizes e bem-aventurados, e alcançarão a vida eterna. Irmãos, este mundo não tem nada que traz sentido para a vida espiritual, não. A própria doutrina diz: o mundo vive conturbado pelo pecado, mas aqui, nesta igreja, está a justiça de Deus. Então, meus irmãos, creiam nessas palavras, creiam na missão da igreja, creia na missão profética da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão, porque não faz diferença, é a mesma coisa. Irmãos, e assim seremos felizes e bem-aventurados. Para finalizar, eu separei aqui um trecho para confirmar essas virtudes, e no final, as glórias dos céus que nos espera um dia, na eternidade do nosso Deus. Diz aqui: prezados irmãos, valorizem tudo que a Santa Avó Rosa, que o Santo Irmão Aldo trouxeram para nós. Tudo quanto eles realizou no seu corpo, à frente da igreja, e a tudo que ela vem realizando em espírito em favor do reino dos céus, do povo apostólico, e também através do meu ministério, me dirigindo em todos os assuntos, me revelando toda a sua vontade, disse o irmão Aldo, que é a vontade de Deus, o nosso Pai Celestial. Unidos, eu e ela, lutamos para a santificação de nossa igreja, para que o pecado, o mundanismo e todos os costumes reprovados por Deus não dominem o nosso povo. Sejam sempre muito gratos por tudo que tem sido realizado em favor do povo apostólico e para a glória do reino dos céus. Aí está a nossa palavra, aí estão os nossos ensinos, mas em contrapartida, nós precisamos ser como a luz a brilhar diante destes ensinos, para que todos estes atos venham a ser comprovado na nossa vida como povo de Deus. Aí sim, nós completaremos as glórias da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e desta igreja, e um dia seremos vitoriosos nos céus, como o povo eleito de Deus, e alcançaremos aquele lindo lugar, que foi revelado pelo Santo Irmão Aldo, lugar maravilhoso nos céus, reservado para o povo apostólico. Tenho esta fé, não seduza pelo mundo pecador, vamos seguir este santo caminho, e seremos felizes e bem-aventurados. Amém. Convido a todos
para ficar em pé, aqueles que puderem, né? E vamos fazer a oração final. Em sentido de oração, de preferência, levantando as suas mãos aos céus, fechando seus olhos para não se distraírem. Vamos agradecer ao nosso Deus. Glorioso e eterno Deus, nosso Pai. Neste momento, ó Pai, que nós, os teus filhos, e todos quantos nos ouvem através da internet, estamos unidos ao Senhor, estamos unidos a Jesus, estamos unidos a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Neste momento de fé, neste momento em que nós refletimos nas glórias do Consolador, nas glórias do Santo Irmão Aldo desta igreja apostólica, que surgiu, que foi restaurada, para vencer o pecado, para vencer o mundanismo e para ser uma igreja forte que não teme o poder do mal, porque aqui está o Senhor Jesus, os teus santos, a ajudar a todos quanto crê nesta mensagem de fé, de paz e de esperança, que qualifica a nossa alma como verdadeiros filhos de Deus. Por isso, neste momento, ó Santa Avó Rosa, eu peço à Senhora, que recebeu o poder, a unção, a virtude dos céus, para ajudar aqueles que estão necessitados. Santa e querida Avó Rosa, a quem encontra nesta caixa pedido de oração, os nomes dos teus filhos que aqui estão colocados. Muitos deles, ó Santa Avó Rosa, estão acamados, estão em leito de dor em hospitais, outros até desenganados pela medicina. Mas, ó Santa Avó Rosa, a senhora recebeu o poder de Jesus para curar, para libertar, para cumprir a justiça de Deus sobre todos quantos o amam. Por isso eu te peço, ó Santa Avó Rosa, que neste momento a senhora leve os teus anjos, até a senhora mesma esteja com estas pessoas, lhes dando a tua bênção, lhes dando a tua graça, a tua proteção, e estes teus filhos recebam esta bênção tão preciosa, que eles necessitam, e que estão neste momento clamando por ti. Santa Avó Rosa, conceda-lhes esta bênção, esta graça, e assim unido possamos vencer. Neste momento também, ó Santa Avó Rosa, eu peço a bênção da Senhora, que ajude, que abençoe grandemente o ministério da nossa igreja, todos quantos servem como corista, regente, músico, para que eles sejam o braço forte da Senhora, nesta missão, de levar o amor, de levar a paz, de levar a alegria através da música. Ó Santa Avó Rosa, conceda-lhes a tua bênção, a tua graça, a tua paz e o teu consolo, e eles sejam grandemente fortalecidos por ti, nesta missão importantíssima para a obra de Deus na terra. Ó Santa Mãe querida, neste momento eu suplico a bênção da Senhora, para o nosso ministério, o ministério de pregação, para que possamos formar um ministério forte, para defender esta igreja como o braço do Senhor Jesus, do Santo Irmão Aldo, defendermos na íntegra o poder de Deus que é manifestado nesta igreja, que está nestes dias manifestando o poder e a glória, levando a mensagem de paz, de salvação, mostrando o caminho, para que nós possamos um dia vermos a Deus, o seu reino e a sua glória, e lá habitarmos para todo sempre. Que esta fé inabalável esteja em nossos corações, e unido possamos glorificar a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, e por conseguinte o reino dos céus. Santa Avó Rosa, também não podemos de esquecer de pedir, de suplicar a tua bênção para a direção de nossa igreja. Sabemos que eles atravessam lutas difíceis, sabemos que grandes batalhas são travadas a cada dia, mas eles estão firmes à frente desta igreja, cumprindo a sua missão, com toda fidelidade, com todo amor, assim como foram no passado pela Santa Avó Rosa, um passado mais recente pelo Santo Irmão Aldo, hoje está com a nossa direção. Mas, ó Santa Avó Rosa, dê a eles o entendimento, a sabedoria, a inspiração dos céus, para que tudo o que for de justiça seja feito, seja contemplado neles, para que a igreja possa ser bem administrada como tem sido. Ó Senhor Jesus, ajude, abençoe, para que sempre possamos ser uma igreja vitoriosa, até quando a igreja puder ficar nesta terra, que a mesma sempre conta com a direção dos céus. Santa Avó Rosa, nossa gratidão sincera, e por tudo nós agradecemos a Senhora, a Jesus, o nosso querido Irmão Aldo. E assim, ó prezados ouvintes, irmãos apostólicos, recebam a bênção de Deus, o nosso Pai, na comunhão do Divino Espírito Santo, e que a unção, a bênção de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, permaneça em nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém.